Olá, seja bem-vindo a mais um Farol Global, transmitido diretamente aqui dos Estados Unidos. Nós temos hoje um mercado americano negativo. O S&P chegou a trabalhar com uma queda de mais de 1%, se recupera agora no meio da tarde, né? Estamos fazendo esse report às 2 horas e 10 minutos, horário de Nova York. O mercado apresenta aí a configuração, falando aqui de S&P, né, de um pivô de baixa. Graficamente, um padrão de reversão que pode sugerir mais quedas à frente. Nós temos uma zona de resistência formada aqui em 294 pontos, utilizando o SPY como proxy para o S&P 500. Né? O mercado fez esse topo em setembro do ano passado, fez uma queda forte até o fundo de dezembro. Foi o pior dezembro, o segundo pior dezembro, se não me engano, dos últimos 100 anos. E nós tivemos desde então a recuperação do mercado. Lembrando que o grande trigger para o início dessa recuperação foi exatamente uma declaração de Trump sugerindo aí a retomada das conversas com a China em relação ao acordo comercial. O mercado fez uma forte alta, se recuperou até o topo histórico e a partir desse topo histórico começou novamente a corrigir. E um pouco depois nós tivemos a sinalização de parada, né, nas discussões sobre esse acordo. Então, com a formação de um pivô de baixa, para quem não sabe, né, um topo, um fundo, um topo mais baixo, o mercado indo abaixo do fundo intermediário, nós temos a sugestão de uma reversão da tendência. Né? Um dos indicadores que eu utilizo também é a média móvel de 21 períodos, que já está inclinada para baixo, com os preços abaixo dessa média. Não é uma tendência de baixa ideal, porque as médias de 50 e 200 ainda não estão alinhadas também para baixo, acima da média de 21 períodos, mas já é um sinal de reversão da tendência de alta vigente até então, né, pelo menos até o teste desse topo histórico. Então, isso sugere aí alguma movimentação potencial negativa à frente, e nós temos outros sinais. Os treasuries americanos seguem subindo, com os yields, né, os juros caindo, temos commodities caindo, como o petróleo ou o cobre. Tudo isso sugere aí a expectativa de redução da atividade econômica global. Eu ainda não acho que está no preço um eventual colapso de fato das negociações entre China e Estados Unidos. Numa nova rodada aí de como eu posso pressionar o oponente, os chineses ameaçaram cortar aí o supply de terras raras, que são minerais necessários para a produção de componentes eletrônicos, e a China produz 80% desses minerais, né? Isso pode causar problemas sérios para a indústria que depende, né, dessas terras raras. Também no escopo da guerra comercial, nós temos novamente, né, um benefício para o Brasil na produção de soja. Um dos principais itens da pauta de exportação do Brasil é a soja, e a China pode voltar a não comprar mais soja dos Estados Unidos, recorrendo então à soja brasileira, o que aumentaria o preço dessa soja. Enfim, apesar, né, de eu acreditar num acordo em algum momento, nós já temos o impacto dessa tensão e da demora no fechamento desse acordo. Mas, novamente, no caso de confirmação de um acordo, ainda um cenário menos provável, na minha opinião, aí nós teríamos um impacto maior nos mercados. A última vez que o mercado precificava, né, um não acordo, entre outras coisas, nós estávamos num nível bem mais baixo do S&P, lá na mínima distante, na mínima de dezembro, distante em relação aos preços atuais no S&P, mais ou menos 15%, que é muita coisa, né? Então,
ainda há bastante instabilidade pela frente. Mas eu também acho, como eu coloquei aqui algumas vezes, que o acordo comercial em si não será a solução para todos os problemas que enfrentam os touros aí no mercado, já que há uma série de sinais de desaceleração econômica independentemente do acordo. E nós estamos vivenciando aí a fase final de um ciclo de expansão muito longo, começou lá após a crise de 2008 e está vigente até agora. Na Europa nós temos muitas dificuldades também, apesar da diminuição da tensão com um parlamento europeu sendo eleito, um novo parlamento europeu sendo eleito e sem um crescimento avassalador, né, dos céticos em relação à Europa, os partidos de direita, mais nacionalistas, nós temos aí uma série de problemas políticos e econômicos, né? Na Itália, há a expectativa de briga com Bruxelas em relação ao orçamento. O governo italiano quer um déficit maior para o seu orçamento, os europeus sugerem implementar multas aí à Itália por conta disso. Os títulos italianos estão caindo por causa dessa situação. Nós temos também a questão da saída do Reino Unido, com a queda da Theresa May, nós temos provavelmente nas próximas semanas a eleição de um primeiro-ministro que é mais linha dura com a saída da União Europeia, do Reino Unido, e pode gerar algum conflito maior, né? Então, e fora o problema de falta, né, de crescimento econômico na Europa em geral há muito tempo. Nós tivemos novos dados aí da economia alemã que sugere um enfraquecimento ainda maior do que o esperado da locomotiva da Europa, que é a Alemanha, né? Então, temos aí a manutenção de um cenário bastante complexo no mercado global. Ainda há muito crescimento aqui nos Estados Unidos, né? Há crescimento também no mundo, mas há expectativa de alguma reversão em determinado momento. Talvez o elo frágil aí possa ser propriamente, né, a China, que alavancou muito desde 2008 para manter o mesmo nível de crescimento e agora enfrenta dificuldades que vão além da própria briga aí com os Estados Unidos, né? Diferentemente do resto do planeta e até, né, de algum repique nos emergentes, o Brasil faz uma alta mais forte. O EWZ apresenta a continuação do movimento de alta, rompendo, né, até uma linha de tendência de baixa mais curta. Se a gente traçar aqui essa linha, nós vamos ver um rompimento até um pivôzinho de alta, com aí uma certa movimentação de aproximação entre o presidente e os outros poderes. Tivemos ontem, né, a assinatura de um pacto entre os poderes para a retomada do crescimento, o andamento de reformas, a diminuição de caneladas entre Jair Bolsonaro e o próprio Rodrigo Maia. O mercado está vendo com bons olhos e também acabou vendo com bons olhos a repercussão das manifestações de domingo, onde o presidente demonstrou força política para impedir, pelo menos, né, o cerceamento dos seus poderes, a tutela ou o que chamam de parlamentarismo branco, né? O que estamos vendo é um certo reequilíbrio de forças e um apoio popular maior para a reforma da Previdência, que é a principal reforma de curto prazo, porque serve para o país não quebrar. Nós temos toda uma agenda posterior, liberal, que pode retomar o crescimento, mas depende, né, do Congresso votar tais medidas. Tem reforma tributária, tem privatizações, que depende até do STF, nós vamos ter um julgamento entre hoje e amanhã, provavelmente, né? Em liminar, o ministro Fachin suspendeu a venda de uma subsidiária da Petrobras, uma sinalização muito negativa para o programa de privatizações, e tal medida pode ser derrubada pelo plenário do Supremo. Então, a aguardar. O mercado está esperando que sim, porque a Petrobras está subindo nos últimos dias, né? Enfim, de qualquer forma, o Brasil tem se recuperado mais do que o resto dos emergentes, que tem caído bastante nos últimos dias. Há ainda uma expectativa muito positiva com a reforma da Previdência, que não é suficiente para reativar o crescimento, é suficiente e é super importante para o país não quebrar, né? Nós temos aí toda uma série de medidas que precisam ser adotadas
especialmente frente à possibilidade de uma recessão nos próximos semestres no mercado internacional. Ok? Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau.